tranquilos. Como é só uma foto, tira de novo e marca como feito. Porque o que acontece? A gente está utilizando aquela página, eu deixei uma página em branco, né, como atividade de diário de bordo, para vocês estarem anexando. Então, se vocês, quando colocarem concluído, como vocês já entregaram uma vez, duas, a gente já está indo para a terceira vez que vocês estão entregando o mesmo documento, pode parecer isso aí. Mas aí, se vocês quiserem renomear, né, colocar diário de bordo 01 ou slide de 1 a 7, depois de 7 a 11, vocês podem renomear, que aí fica mais tranquilo até para vocês se orientarem aonde é que vocês estão no slide e também para depois, quando eu for corrigir, for dar uma olhada. Pode ser assim? Tá, nessa aula aqui eu vou acrescentar as coisas que eu tinha esquecido de acrescentar. E também eu não copiei aquela página lá do código de muscular, não lembro. O código de Hammurabi. Viu por que a gente faz essa questão de colocar no caderno, relembrar a aula para colocar suas anotações, justamente para a gente não se perder nesses nomes diferentes. A gente está falando aí de povos lá do Oriente, são povos que têm uns nomes bastante diferentes. A gente está aprendendo aí sobre politeísmo, monoteísmo, são nomes que não estão no nosso vocabulário normalmente. A gente não usa isso no nosso dia a dia, né? Por isso que eu peço que vocês façam o diário de bordo e acompanhem direitinho e acrescentem o que a gente está falando na aula, porque isso vai ser importante que até o final agora de abril, até o dia 23 de abril, se não me engano, a gente vai ter a nossa primeira provinha com esse conteúdo que a gente já está falando. Então, não só eu, professor de História... Professor, nossa prova vai ser em maio. 3 de maio. 6 de maio, então. Então, até maio. 3, né? 5. Isso. Então, para vocês já irem justamente se preparando, porque é uma prova que vai contemplar todos os conteúdos: ciência, português, matemática, história, geografia, PD1, PD2, PD3. Então, fiquem atentos para vocês não se perderem com esse tanto de nome, nomenclatura, que a história, principalmente da antiguidade, trabalha com vocês. São muitos nomes diferentes, são muitos conceitos que não são usuais, vocês não utilizam no dia a dia. Então, por isso que eu estou pedindo para vocês fazerem esse diário de bordo, para vocês estarem... Eu não estou anexando naquela folha branca que você manda. Como é que é? Eu não estou acrescentando naquela folha branca que o senhor manda, eu só colocando no caderno. Só colocou no caderno, então. Mas é importante que você acrescente também para você não se perder. Tá, eu acrescentei, só não coloquei no Então vai ter que colocar. Então vai ter que copiar o nome? Era o texto do slide, mas acrescentando a aula. Por isso que eu deixo ela gravado, para caso você... Ixi, Maria, eu não lembro disso. O que foi que o professor falou disso? Pode olhar lá na plataforma que eu deixei essa nossa aula, ela está sempre sendo gravado, para vocês estarem tirando suas dúvidas também na hora de fazer o diário de bordo. Tranquilos? Professor, vamos lá. Obs e alguma coisa. Obs. O senhor pode explicar que é PD3? Então, calma que PD3 a gente vai falar dele daqui a pouquinho. Segura um pouquinho aí. Vamos continuar então o nosso slide. O último slide, então, seria o nosso aqui, já falamos da aristocracia. Paramos na última aula sobre religião, exatamente aqui onde a gente parou. Sim ou não? Sim, a gente já acabou isso. Foi aí. A gente parou nesse... Exatamente aqui. Então, vamos lá. Meus queridos do 6º ano, se liga agora. Quando falamos de religião, vocês têm que ficar bem... Diga. Eu já copiei isso aí, eu preciso copiar de novo? Não, copiar não, só agora o que eu vou acrescentar. Você vai ter que voltar no seu caderno e vai colocar as observações do que eu vou explicar agora. Fechou? Eu vou ter que acrescentar de novo? Não esse texto. O texto você já copiou. É o que eu vou falar. Eu não falei ainda como é que você... né? Eu vou ter que acrescentar dessa aula, porque eu já acrescentei da outra. Desse aí. Então, você só acrescentou o texto. Você não deve ter acrescentado a explicação do que eu vou falar agora. Eu já acrescentei. Tranquilos, vamos lá. Mas eu espero que você tire de novo, porque eu vou colocar mais coisas. A gente estava no finalzinho da aula ontem,
da última segunda-feira, então eu falei bem pouquinho sobre religião. Agora que eu vou falar bastante. Aí você complementa com o que eu vou acrescentar agora. Fechou? Então vamos lá. Gente, quando a gente fala de religião, de uma forma geral, a gente tem que separar duas coisas extremamente importantes, principalmente no estudo da história. Por quê, professor? O que o senhor está querendo dizer? Quero dizer o seguinte: quando a gente fala religião, a gente tem um aspecto que é extremamente individual, que corresponde à questão da fé. A fé, o acreditar. Então, quando a gente fala de religião, a gente tem um aspecto da fé. E qual o problema da fé? Como eu falei para vocês, ela é um aspecto individualizado. Tem gente que acredita em um Deus, tem gente que acredita em vários deuses, tem gente que acredita na religião X, Y, Z. Só que o que acontece? No caso de história, esse aspecto da fé, ele é deixado de lado. Nós, na sala de história, lembrando lá da nossa primeira aula que a gente aprendeu lá, né, há umas 4, 5 semanas atrás, a gente logo concluiu, que é o tema até do nosso primeiro slide aqui, do diário de bordo, a gente concluiu que a história, ela é uma ciência. Lembra disso? Lá daquele conceito, logo do primeiro dia que a gente teve. E como história é uma ciência, ela vai tratar da religião, mas não no aspecto da fé. Por quê? Como a fé é o acreditar individual de cada um que professa sua religião, a gente não pode, eu não posso dizer para você que você está certo ou errada. Não posso, porque fé é algo particular, é algo que você tem no seu coração, ela é fé. Agora, também no caso de religião, ela também é um aspecto cultural de uma civilização. Cada povo, justamente por uma questão de tradição, por uma questão cultural, ela professa determinados ritos sagrados. Ela tem o seu livro sagrado, ela tem a crença sobre determinado deus ou deuses. E nesse aspecto, o aspecto da religião como um aspecto cultural, a sociedade, sim, ela se debruça com a ajuda da sociologia, com a ajuda da teologia, com a ajuda de vários outros, da antropologia, com a ajuda de outras ciências, a gente discute um pouquinho de religião. Mas deu para entender que eu não vou discutir a fé de ninguém, eu não vou dizer que a fé X ela é verdadeira e a XY está errada. Não é esse o papel da história. A história ela vai estudar a religião, mas no aspecto cultural. Tranquilo? Isso é importante a gente dizer, justamente porque amanhã ou depois, quando vocês estiverem lá no ensino médio, ou mesmo dentro de uma faculdade, às vezes essa discussão ela fica um pouco acalorada, porque tem aquele velho ditado que diz, né? Política, religião e futebol não se discute. A gente não discute, a gente analisa os aspectos culturais das religiões dos povos, desde a antiguidade até a contemporaneidade, como um aspecto cultural. Estou dando ênfase nisso para a gente não, amanhã ou depois, estar discutindo que o Deus de fulano é mais importante ou é verdadeiro. Não é isso que a gente quer nessa aula de história sobre religião. Tranquilos? Colocado o pressuposto, isso é importante, vamos discutir a religião na antiguidade. Como um aspecto cultural muito importante, a gente tem vários aspectos, um que se assemelham entre si, entre esses povos, e um outro que difere bastante, que a gente falou um pouquinho, dos povos. O povo hebreu, ele é bem distoante, ele é bem diferente dos outros povos da Mesopotâmia. Por quê? Justamente nesse aspecto cultural religioso, o povo hebreu, ele acredita em apenas um Deus. Por isso, aqui no slide, a gente fala que esse povo é um povo monoteísta. Eles acreditam em apenas um Deus. Já a grande maioria dos outros povos ali da região mesopotâmica, eles são poli. Poli vem de
vários teístas deuses. Então, os povos mesopotâmicos, eles acreditavam em vários deuses. Naquilo que eu falei da última aula, quando a gente fala da questão religiosa, de tentar entender o mundo, entender aspectos ditos ou entendidos naquele momento como algo sobrenatural, ou seja, coisas que a ciência, que eles ainda não tinham todo e completo entendimento da ciência, até hoje, né? A gente ainda está aprendendo, né? A gente já não conhece tudo. Se a gente conhecesse tudo, a gente já tinha vencido a pandemia, a gente já tinha vencido o Covid, mas a ciência está sempre tentando buscar novos caminhos. Mas no caso da antiguidade, a gente está falando de 5.000, 3.000 anos antes de Cristo, eles não tinham a ciência tão avançada. Então, como eu vou explicar, por exemplo, o fenômeno natural do nascer e morrer do Sol? Ele nasce ao leste e se põe ao oeste. Ele faz um percurso de 12 horas. Tudo isso a gente já tem conhecimento. O Sol, ele é uma estrela de quinta grandeza. O sistema solar tem esse nome porque os planetas giram no movimento de rotação e translação em torno do Sol. Isso, a geografia, que é uma outra ciência, ela, a partir, né, dos estudos dos astros, dos planetas, ela conseguiu provar, né, através de telescópio, através de uma série de estudos, ela consegue comprovar isso que eu estou falando. Porém, há 5.000 anos atrás, não existia esse tipo de ciência. A astronomia, ela era algo extremamente subjetivo, ela não tinha nenhuma ferramenta ainda desenvolvida, ela não tinha mapas astronômicos, ela não tinha o próprio telescópico, né, que ele vai aumentar e você vai conseguir olhar para as estrelas com uma certa proximidade. Eles não conseguiam diferenciar o que era um planeta de uma estrela. Então, tudo isso levou a essas primeiras civilizações a tentarem explicar esses fenômenos da natureza de forma sobrenatural. E por isso, e é aí que a religião ela entra. Por quê? Justamente para explicar o que era o Sol, o que era a Lua, por que determinado período do ano se chovia, por que em alguns momentos o rio transbordava, em outras tinha seca, por que aquele alimento se desenvolvia em determinado lugar, em outro local não se desenvolvia. No caso, por exemplo, do milho, do trigo, são alimentos que precisam de uma irrigação muito forte. Se você vai para um lugar seco, esse alimento, né, essa semente, esses cereais, eles não se desenvolvem. Hoje a gente sabe, porque a terra ela precisa ser adubada de forma a enriquecer o solo, para as raízes dessas plantas absorverem os nutrientes e poderem se desenvolver. Mas, repito, isso hoje nós, que já desenvolvemos os vários aspectos científicos, podemos explicar. Mas para esse povo da antiguidade, eles não tinham isso. Então, como eles explicavam todos esses fenômenos? De forma sobrenatural. Os deuses serviam exatamente para esse tipo de explicação. Então, quando o cara sentia um sentimento diferente por outra pessoa, ele dizia que isso ele tinha sido enfeitiçado por um deus. Ou o sol quando nascia, quando estava muito quente, ou quando o sol incendiava uma plantação, ele falava que o deus sol tinha se irritado, né, com a civilização. Então, quando eles não tinham uma explicação científica, eles explicavam de forma religiosa, de forma sobrenatural. E é exatamente esse aspecto que as religiões começam a se desenvolver perante os homens, perante a humanidade. Importante a gente salientar que eles enxergavam deuses também, cada civilização tinha um entendimento diferenciado desses deuses. Por exemplo, a gente vai ter civilização que acreditavam que os deuses, eles eram antropomórficos. Alguém saberia me dizer o que é um deus antropomórfico?
É um Deus que tem forma de homem? Isso. Então, os deuses que se assemelham fisicamente com os seres humanos, eles chamam de antro, que vem de homem, mórfico, que vem de forma. E os zoomórficos? Forma de animal? Isso. Lembra quando a gente vai visitar o zoológico, a gente vai lá ver os animais. Então, zoomorfia quer dizer deuses que tinham um formato de animais. Agora, a gente tem o antrozoomórficos. O que eram os antrozoomórficos? Era exatamente o que tinham metade animal e metade seres humanos. A gente vai ter na mitologia vários deuses nesse formato. Por exemplo, faz um favor para mim, desliga, Thiago, eu acho que é o seu microfone. Professor, Oi. quando a gente for copiar os slides, os que tem desenho, a gente precisa copiar os desenhos? Não, você não precisa desenhar, não é aula de artes. Deixa pra arte você desenha. Só os textos mesmos com a minha explicação, Professor, acrescentando o a minha explicação. Minotauro é um deus antrozomórfico? Exatamente, ele tem Ele não metade, é um touro, metade, ele tem uma parte ser humano e ainda a parte de baixo ainda, ele tem 2 animais e um homem. A gente tem Horus. Não é um deus. Ele não é um Isso, deus. Deus Horus, que é metade de cabeça de coiote e corpo de homem. Você tem o Minotauro, que vocês já deram um exemplo. Hã? Ô, professor, e a Indra? A Hidra não. A Hidra, ela é zoomórfica. Por mais que ela não tem nada de antropo, ela não tem nada de ser humano. A Hidra, ela é totalmente, são vários animais, são 2 animais, se não me engano, do mesmo jeito que aquele que são 3 cabeças de cachorro, né? Ali ele é só zoomórfico. Isso. Então, Professor, cuidado. Eu posso fazer essa brincadeira lá na prova para vocês. Eu coloco vários desenhos e vou perguntar se aquele deus, ele é antropomórfico, ele é zoomórfico ou ele é antrozopófico. Aí você tem que tomar cuidado. Mesmo se tiver 3 animais, mas não tiver o homem, ele ainda continua sendo zoomórfico. Não Professor, cai nessa pegadinha. eu tinha falado que Minotauro é deus. O Minotauro, ele não chega a ser um deus, né? Ele é um semideus. Se não me engano, a mitologia explica, tem que especializar nisso. Mas, se não me engano, o Minotauro ele é um guardião, do mesmo jeito que a Hidra. A Hidra também não é uma deusa. Minotauro é o bicho de estimação do rei Minos. Isso. Agora, a gente tem Medusa. Medusa, ela é uma deusa o quê? A Medusa. Que é metade humano, metade... Ela é zoomórfica, porque ela tem um cabelo de... É engraçado que tem 2 tipos de medusa. O que da cintura para baixo é cópia, o que é da cintura para baixo é pessoa normal também. Porque aí a mitologia, ela também, às vezes, ela também tem reinterpretações. Principalmente a gente vai ver, isso a gente já vai ver em PB3. Que o que acontece? A mitologia, ela é um prato cheio para outras artes, que aí a gente já vai falar de arte. A professora de artes, ela pode até aprofundar um pouquinho, eu acho que, se não me engano, ou é primeiro ou é segundo bimestre, é tema dela, falar um pouquinho sobre a mitologia grega. Exatamente, o que vai acontecer? Os artistas, a gente tem a chamada liberdade artística, que às vezes aquele cara, ele vai pegar uma interpretação e vai reinterpretar em cima. Mas, assim, o livro que fala bastante sobre a mitologia grega são a famosa literatura de Homero, a Ilíada e a Odisseia. A gente vai estar falando dessa obra mitológica muito importante para a gente entender os gregos. E quando ele descreve lá os 12 trabalhos de Hércules, que é exatamente onde Hércules vai enfrentar a Medusa era uma deusa antrozomórfica. Ela é metade mulher, ela é uma mulher, mas ela foi enfeitiçada, ela foi amaldiçoada pela deusa, Atena. se não me engano.
Isso, por Atena, deusa da Ok. sabedoria. E ela vai receber essa maldição de, primeiro, ter o cabelo de cobra, e segundo, quem olhasse aos olhos de Medusa se transformava em pedra. Diga. Vai ter prova quando? No final de abril, início de maio. Pode ficar tranquilo que a gente vai... Mas vai ser uma prova coletiva. Vai ser uma prova única com todas as matérias dentro da prova. Mas quando estiver mais próximo, a gente está falando. Diga. Não pensa pra colocar essas coisas de Deus, isso. Vou colocar de tudo que a gente está falando, eu vou estar colocando para vocês, podem ficar tranquilos. Então vamos lá, só para a gente não perder aqui de novo o fio da meada, volta para mim, desliga ali o microfone. Então fiquem claros no seguinte, as referências que os homens vão ter para explicar esses fenômenos naturais são exatamente a ideia dos deuses. Só que justamente por essa liberdade, pelo homem trabalhar com o sobrenatural, toda vez que a gente fala sobre o sobrenatural, algo que está além da natureza, este homem, justamente por não conhecer o que está no sobrenatural, por exemplo, se eu perguntar para vocês o que existe depois da morte, provavelmente tudo que a gente falar sobre isso vai ser no aspecto de sobrenaturalidade. A gente não tem nenhuma prova científica, nada que comprove com a segurança da ciência, de que o que ocorre depois que o nosso corpo natural se desfaz, depois que a gente morre. A gente não tem absolutamente nada de científico. A gente tem o quê? No máximo a filosofia e no máximo a teologia, a religião, que vai começar a tentar explicar isso aí. Agora, a gente pode dizer 100% que é desse jeito que acontece? De forma científica, ou seja, a história, ela não vai afirmar nunca, porque a história, ela é ciência. Então, ela não vai se meter nessa seara de discussão, porque ela não pode provar. Agora, a filosofia, um ramo da filosofia, mais especificamente o racionalismo, mas isso vocês vão ver em outro âmbito, mas principalmente a religião, ela vai tentar explicar isso de uma forma utilizando aquele elemento que eu falei para vocês logo do início, a fé. Se você vai para o céu, se você não vai para o céu, tudo isso, toda essa semântica, toda essa discussão, ela se dá sempre no âmbito da fé. Porque quando você tira a fé, a gente não tem nada que comprove o que existe depois da morte. Tranquilos? Então, é com este cuidado que eu quero que vocês entendam a religião. A história, ela explica que são movimentos religiosos. São movimentos culturais. Cada povo vai tentar explicar esses aspectos da sobrenaturalidade conforme a sua cultura. Agora, tem certas coisas que para a gente da história, ou para o campo acadêmico científico, não é algo que a gente se meta. Se vai para o céu, se não vai, a gente afirma que os egípcios acreditavam na vida após a morte. Mas existe, professor? Não nos cabe. Eu, como professor de história, eu não posso afirmar para vocês que depois da morte existe vida. Não existe nenhum comprobatório, não existe nenhum elemento que comprove esta afirmativa. Ah, professor, mas o meu pastor, o padre, a pessoa lá da religião que eu professo diz que tem. Ok, então você acredita ou não. Aí é o elemento da fé que eu disse para vocês. Tranquilos até agora? Sossegado, né? Então vamos lá, falamos um pouquinho aqui, ó. Os deuses casavam, isso é importante. Se os deuses, para os antigos, eles tinham aspectos humanos, principalmente com os gregos e com os romanos, esses deuses, eles também vão ter um pouco ou bastante dos sentimentos humanos. Então, para os gregos, e a gente vai aprofundar um pouquinho quando a gente estiver falando especificamente dos gregos, a única coisa que diferenciava um deus grego de um humano, primeiramente, eram os poderes, obviamente, mas o segundo, e é extremamente importante disso, era a imortalidade, né? Os deuses, eles eram imortais, enquanto que nós, seres humanos, nós temos uma data de validade. A gente morre.
E isso é importante ressaltar por quê? Porque os povos da Mesopotâmia, eles não tinham muita preocupação em explicar, em querer entender a morte. Eles não se ativeram, eles não se preocupavam com essa temática de explicar a morte para dentro da religiosidade deles. Dentro da religião não havia nenhuma preocupação com a morte. O primeiro povo que vai começar a se preocupar com esta questão da morte, para onde a gente vai depois que morre, o que acontece com o nosso corpo, se existe alma, se não existe alma. O primeiro povo a se preocupar com essa temática da morte vão ser os egípcios. Lembra que eu falei para vocês? Os egípcios, eles vão ter o livro sagrado egípcio vai ser o chamado livro da morte, em que esse livro vai explicar, principalmente para os sacerdotes, como proceder depois de morrer, para você ter uma vida depois da morte. Então, o primeiro povo a se preocupar com isso vai ser o povo egípcio. Nenhum povo, nenhuma religião até então havia se debruçado para tentar explicar o que acontecia depois que o ser humano morresse. Tranquilos? Então, vamos seguir. Acrescentei bastante coisa, hein, gente? Quero ver lá na hora que vocês forem transportar esse slide, o que vocês vão acrescentar. Então, vamos lá. Diga. O professor de matemática estava comentando que tinha gente que ligava o celular e só na hora que estava terminando, voltava para fazer a chamada. Aí tá fazendo mais cedo, tipo, em qualquer horário, para o pessoal assistir mesmo a aula. Então, o que acontece? Eu sei que o aluno está assistindo ou não, está ligando ou não o celular, é uma preocupação que eu vou ser bastante sincero, gente. Vou ser bastante sincero nesse ponto. Eu estou vindo aqui, eu estou dando a aula, né? Uma vez por semana a gente está se encontrando. Eu estou disponibilizando material. Mais do que isso, além da gente estar fazendo um diário de bordo, ou seja, quem está copiando os diários de bordo e acrescentando a minha aula, eu estou vendo que está acompanhando. E além do mais, eu ainda estou deixando as minhas aulas gravadas. Então, o que eu quero de vocês? Mais do que só necessariamente vir aqui assistir a aula ou deixar o celular ligado e fazer qualquer outra coisa, o meu compromisso com vocês é com relação a vocês estarem aprendendo. E qual é o meu retorno de vocês estarem aprendendo? Nas minhas atividades, no diário de bordo. É lá que, quando vocês me dão esse feedback, esse retorno, é lá na atividade. Então, assim, eu acho, vocês já estão no 6º ano, vocês já saíram do Fundamental 1 e já estão iniciando o Fundamental 2. Então, entenda, vocês estão apenas, quem faz isso, óbvio que eu não estou falando com todo mundo, eu estou falando só para a minoria, mas o aluno que faz isso, de desligar o celular e dormir, ou deixar o celular ligado e jogar videogame, e depois vir só para fazer a chamada, na realidade, na real, ele não está me enganando. Ele está se enganando. Por quê? Porque na hora que for fazer a prova, ele vai ter que estar lá para fazer a prova. E aí ele não vai conseguir tirar nota. Por quê? Porque ele estava fazendo qualquer outra coisa e não assistindo às aulas. A nota dele vai ser muito baixa. Ele pode ficar de recuperação. Então, assim, quem está se enganando é ele próprio. Ele que está se enganando. Ele não está me enganando. Ele não está me enganando, ele está se enganando. Professor, diga. Eu cheguei meio tarde, assim, tipo, eu saí com a minha tia, né? Aí eu cheguei meio tarde. Gente, fica tranquilo nessas justificativas. O importante é que vocês estão aqui. Professor? Oi. As provas vai ser por formulário? Gente, não esquenta com essa questão de... Em qualquer hora eu posso colocar aqui a chamada para vocês, eu tiro... Como eu estou gravando, quando grava, ele também libera o chat para mim. Então, aqui no chat, quando vocês colocam aqui para mim, tem participantes. Aparece todos os alunos. Então, assim, se você vai responder a chamada ou não, repito. Vocês, quem faz isso, de não estar assistindo a aula, tá só com o celular ligado, ele está se enganando.
Vocês vão aprender isso. É a maturidade que vai dar para vocês. Não é o professor que eu não tenho que estar no cabresto forçando vocês a isso. Você tem vários mecanismos de assistir ou não. Eu estou aqui, vou dar a minha aula e, assim, para o menino que tem a responsabilidade, que quer aprender, ele vai estar aqui. Para o menino que não quer, bom, uma hora ou outra, na hora da prova, infelizmente, esse menino não vai bem. Aí ele vai ter que aprender pela dor, ele não vai aprender pelo amor, ele vai aprender pela dor, que não se engana a si próprio. Você pode enganar o pai, a mãe, o professor, mas a si próprio não tem jeito. Diga. Prof, professor, quando você, essa que tá aparecendo aí na tela, a gente colocou uma explicação para cada um no caderno? Não, como eu tô dando as explicações gerais, aqui, no caso desse slide, eu tô dando exemplos de interpretações para cada um desses povos. Por exemplo, olha lá, na cidade de Ur, a gente vai ter esse deus aí, ó, esse Amun ou An, que seria um deus pai. Um deus pai, sim. Tanto na mitologia grega, a gente tem Zeus, que seria um deus pai, um deus de origem. Aí eu não estou falando de ontologia, eu não vou nem entrar nesse mérito, mas eu vou falar assim, da terceira geração de deuses gregos, Zeus é o principal deus, ele é o deus pai, ele é pai de Thor, ele é pai de vários outros deuses. Então ele é o deus pai. Sempre vai ter um deus original, um deus criador. E os outros, eles formam esse panteão. No caso ali da Mesopotâmia, na cidade de Ur, eu tenho esse deus Amun. Diga. Professor, eu não consegui enviar no diário de bordo. Aí eu também não tô no grupo da sala. Aí, será que você podia me adicionar lá? Eu posso te adicionar, mas você tem o seu representante também, que você pode estar falando com ele, o representante da sua turma, para estar pedindo para te acrescentar no grupo da turma. Tudo isso você tem opções, fica tranquilo. Mas aí, essas questões, vamos tratá-la ou pela plataforma, você pode me mandar ali no chat da turma, você tem um chatzinho que você pode também estar trocando uma ideia comigo ou com o seu representante. Eu já tentei, professor, enviar. Tem como enviar foto do caderno pela plataforma, sem ser pelo diário de bordo? Tem várias, mas aí que tá. Se a atividade é do diário de bordo, tem que ser por ali. Eu vou postar, eu acredito que foi postado vários. Lá na plataforma foram colocados vários videozinhos explicando como anexar foto, como anexar página. Tem um monte de videozinho lá. Ensinando essas coisas. Isso. Dá uma olhada lá que tem explicando para você como é que faz, é tranquilo. Eu posso até te mandar no zap depois, não tem problema não. Professor? Diga. Então, eu tinha... Na verdade, isso daí eu não tinha copiado, eu tinha copiado os outros. Tranquilo. Então, o diário de bordo é o que eu estou te falando. A gente já está na terceira aula, já estamos no terceiro diário de bordo, porque a gente está finalizando a apostila. A apostila não, os slides. Eu não fiz os slides de uma vez só, eu fiz ele por etapas. Professor? Então não vai precisar copiar? Sempre. Se você não copiou, vai, com certeza. Diga, próximo. Professor, posso falar? Pode. Eu tô meio com medo, assim, de tirar nota ruim na prova, porque eu não entendi muito bem esse negócio que o senhor falou dos deuses antropofílicos. Eu não entendi muito bem esses daí. Você vai explicar no dia isso de novo. Isso, fica tranquilo, a gente vai estar falando sempre disso. Relaxa. Professor, sabe essa atividade que você falou sobre a religião, aquela lá que você falou que foi até 11? Eu não fiz porque até tinha mandado mensagem que eu estava muito doente, aí eu não sabia até onde era para ir, então eu não fiz, então eu vou fazer agora, daqui a pouco. Vou fazer, não tem problema. O importante, enquanto a gente está trabalhando os slides, vocês ainda têm tempo de estar correndo atrás de estarem fazendo o diário de bordo. O que é importante é vocês não perderem a minha explicação para quando vocês forem a crescer. Agora, se você quer pegar e fazer um diário de bordo único,
esperar eu explicar todos os 16 slides que a gente vai finalizar, se Deus quiser agora, e fazer um diário só, acrescentando tudo de uma vez, não tem problema. O importante é, eu finalizei os slides, eu vou dar uma semana, depois eu travo. Depois que eu travar, você vai perder a nota, porque eu não vou deixar mais fazer o diário de bordo. É isso que vocês precisam entender. Enquanto eu estou no slide, ele está aberto para vocês fazerem. Ah, não vou fazer hoje, eu vou deixar para fazer quando terminar tudo. Não tem problema, mas aí você só vai ter uma semana. Eu terminei de explicar os slides, você tem uma semana para fazer tudo, os 16 slides. Porque aí na outra semana eu já vou vir com outra atividade e eu travo o diário de bordo. Eu tô fazendo toda vez que você tá explicando. Tudo que você não tem problema. Cada um tem o seu formato. Nesse momento, gente, uma coisa que vocês têm que aprender é o ensino remoto, ele vai te dar mais liberdade de coisas que na sala eu estaria com o momento da gente estar fazendo atividade junto, de estar lendo o texto junto, é um outro formato pedagógico. Aqui no ensino remoto, vocês têm mais liberdade. O professor não está dentro da casa de vocês. Eu não sei o que vocês estão fazendo. Se vocês desligam a câmera, eu não sei o que vocês estão fazendo. Eu não tenho como estar obrigando, do jeito que eu tinha ferramentas pedagógicas em sala, de estar acompanhando, de estar vendo vocês fazerem, de estar chamando atenção, de estar brigando quem não está fazendo. Aqui no ensino remoto, eu não tenho como fazer isso. Vocês têm que desenvolver, amadurecer, mesmo que de forma, eu não vou dizer antecipada, mas de uma forma que vocês não estavam esperando e eu acredito que estão preparados para amadurecer, de estarem tendo decisões que antes quem dava essa decisão era eu. Agora quem está tendo que decidir é vocês. Quanto que eu vou fazer, como que eu vou fazer, é uma decisão sua dentro da sua casa. Eu não tenho como dizer para você, olha, você vai todo dia, 2 horas da tarde, vai pegar o caderno e vai... Eu não posso. Quando a gente estava em sala, eu tinha a minha aula para a gente resolver nossos problemas. Agora não, gente. Vocês têm que se virar aí. Tem que dar os pulos. Vocês têm que ver o melhor horário para vocês fazerem, mas tem que fazer as atividades. Diga. Professor, a gente tem que... Quando a gente for copiar, a gente copia só o de vermelho ou o branco? Tudo que é texto vocês copiam, gente. Vamos lá voltar. Desliga os microfones agora, senão eu não consigo finalizar. Daqui a pouquinho vocês abram de novo, Samara. Vamos lá. Então aqui, como eu estava explicando, vocês têm aí exemplos de deuses extremamente, o deus cultuado na cidade de Nippur também é um deus dos ventos, extremamente semelhantes, tá vendo? Tem hora que ele vai ser 100% ser humano, um antropomórfico, ou seja, com uma imagem totalmente de um ser humano. Tem hora que ele vai ser zoomórfico, ele vai ser 100% a imagem de um animal ou vários animais, ou antrozoomórfico, antropozoomórfico. Ele vai ter metade ou uma parte do corpo ser humano e outra parte de animal. Outra característica extremamente importante quando a gente fala de deuses da antiguidade é óbvio, se na cristandade, ou seja, no livro sagrado cristão, a gente tem uma passagem que diz que o homem é imagem e semelhante de Deus, aqui no caso da antiguidade é o oposto. Os deuses são a imagem e semelhança do seu povo. Então veja, por exemplo, o deus Umun, que é o deus da cidade de Ur, ele tem uma barba, ele tem uma cor diferente, já, por exemplo, da deusa do amor da cidade de Uruk. Por que isso? Exatamente porque esses deuses, eles também têm a imagem, ou seja, os aspectos, o cabelo, a barba. Se aquele povo que está idolatrando um deus, ele é um povo que possui barba, é óbvio que esse deus que ele vai interpretar ou fazer as suas esculturas, seus desenhos, né, para cultuar esses deuses, eles também vão ser esta imagem. Isso é extremamente importante, a ideia de como você representa o seu Deus. Extremamente importante. Por exemplo, quando a gente pensa em Jesus Cristo, a gente sempre tem a nossa imagem
a imagem de Jesus, aquele rapaz de olho verde, né, um jovem de olho verde, cabelo comprido, barbudo, branco, caucasiano. Aí eu pergunto para vocês, Jesus nasceu aonde? Foi em Belém, de outro país. Isso, onde é que ficava Belém? Eu sei onde ficava. A Judéia. Onde ficava a Judéia? Ele fica no Oriente, ele fica... Ok, o Estado de Israel fica onde? Que a gente está, inclusive, nessa área estudando. Ixi, aí eu não sei. Na região da Mesopotâmia. O povo hebreu, lembra que eu falei? O povo hebreu vivia na região da Mesopotâmia. Próximo de que rio? Rio Tigre e Eufrates? Não. O povo hebreu tem um rio específico deles, assim como o egípcio. O rio Nilo fica próximo de qual civilização? Do egípcio. Isso, os egípcios. E qual rio que o povo hebreu vai se desenvolver? É o Rio Jordão. Oh, muito bem, o Rio Jordão. Então, é nessa região chamado de Fértil Crescente. Fértil Crescente, porque se vocês lembrarem do desenho, parece uma lua crescente. Então, por isso que chama de Fértil Crescente. Exatamente nessa região. Te pergunto, vai ter uma pessoa que nasceu com essas características, cabelo liso, barbudão, cabeludão, olho verde, branco, nessa região ali da Mesopotâmia? Vai? Sim. Sim. Então, tranquilos. Então, hoje vocês me respondem que sim. Depois que a gente for estudar um pouquinho de PD3 sobre as imagens, como os símbolos são representados e como eles podem ser mudados no decorrer da história, a gente vai aprender um pouquinho sobre essa imagem de Jesus, que ela teve várias alterações conforme o tempo passou. Mas o que eu quero dizer agora para vocês esses deuses, eles têm formatos, eles têm características conforme o povo que começa a fazer. Se eu sou de Brasília, eu vou fazer uma escultura, se eu sou do Brasil, se eu sou do Ocidente, se eu vou representar um deus, eu vou representar com características que são semelhantes ao que eu entendo daquele deus. Não é uma representação verdadeira, até porque os deuses, ninguém nunca viu um deus de perto. Então é o que você imagina. Tranquilos? Vamos seguir aqui. Opa! A internet caiu rapidinho. Tem gente o quê? Diga. A internet caiu. Cai e volta, não tem problema não. Tranquilo, vamos lá. Minha net tá boa. Tranquilo, gente. Desliga lá de novo. Outra coisa importante, daqui a pouquinho eu abro para pergunta, senão não anda. Eu quero finalizar agora. Outra coisa importante, na região mesopotâmica, além da religião, e aqui é extremamente importante, a gente vai ver algumas ciências, ou a gente pode dizer prévias dessa ciência, o desenvolvimento de outros campos do aprender, do saber, do conhecimento. Quais são eles? Na Mesopotâmia também a gente vai ter o surgimento da matemática, do cálculo matemático, da astronomia e, como a gente já tinha falado antes, da escrita. A matemática, por que a matemática é importante para esse povo? Não é essa matemática que a gente aprende, esses cálculos. A matemática desenvolvida com os povos mesopotâmicos vai ser quase um contador. O que é o contador? Por exemplo, se eu tenho na agricultura a minha principal fonte econômica, o meu modo de produção, o meu modo econômico principal, o meu modelo econômico principal, como que eu sei quantas toneladas ou tanto de grão que eu preciso para alimentar minha população? Então, é justamente a partir desta necessidade de poder contar, de saber se aquela quantidade de comida ia dar para todo mundo, que vai surgir essa matemática. Essa matemática ela serve basicamente como
contadores, esses caras são fiscais. Quanto que eu vou cobrar de imposto? Quanto que eu vou guardar? Quanto de metragem eu preciso para comportar aquele tanto de sacas de trigo ou de milho? Então é essa matemática que vai ser desenvolvida, uma matemática de contagem. Eu poder contar as coisas para eu cobrar tributos e para eu guardar as coisas produzidas. Já a astronomia é justamente essa ideia desses astros, né? A astronomia é o estudo dos astros. Que astros? Exatamente essa ideia de tentar explicar as estrelas, de tentar explicar por que o Sol, em determinada época do ano, estava mais quente que em outra, por que para eu plantar em determinado período do ano era mais importante, e por que a astronomia ela é fundamental para a contagem do tempo. Os primeiros calendários. Isso tem que estar no slide de vocês, gente. A astronomia, justamente entender como esse Sol, ele vai nascer num determinado momento, ele vai fazer um percurso. Por que em determinado período do ano eu consigo plantar, em outra eu vou colher? Em que momento o solo está mais propício? Em que momento eu vou ter a cheia do rio e outros períodos eu vou ter a seca? Justamente tentando explicar a interferência do planeta e desses eventos astronômicos que vai surgir os primeiros calendários. Todo mundo sabe o que é um calendário? Para que serve um calendário? Para saber qual é o dia e o mês. Para saber para calendar. O mês, o ano, assim, tudo mais. Perfeito. O calendário, e aqui a gente estuda isso bastante, vocês devem ter visto isso com a professora de vocês do ano passado, justamente a história, ela vai precisar criar elementos, e esses elementos são criados pelo homem, para marcar, para padronizar o tempo. E justamente para tentar padronizar esse tempo, que o homem vai começar a criar instrumentos. Além do calendário, existem outros instrumentos que marcam o tempo? Sim ou não? Sim. Quais são eles? Me dá alguns exemplos. Sim. Sim. O Sol. Me dá alguns exemplos. Opa, o Sol. Mas o Sol tem como marcar só pelo Sol? Só pelo Sol tem como marcar? Não. Foi criado um instrumento que, a partir do Sol, ele marca o tempo. Qual seria ele? Relógio de Sol. Relógio solar. Isso, relógio solar. Muito bem. O que mais? O relógio é aquele de água. O relógio de água. O que mais? A ampulheta, que é bastante antigo, a marcação do tempo através da queda da areia, né? A ampulheta. E os calendários, os primeiros calendários desses povos da Mesopotâmia, esses povos antigos, eles vão se basear justamente no Sol. Por isso que eles são chamados de calendários solares. Justamente porque esses primeiros cientistas astrônomos, eles vão ver exatamente que o Sol, ele tem interferência direta em eventos da Terra. Então, por exemplo, a questão da colheita e do plantio, o Sol interfere bastante no dia e na noite. Na distância que esse Sol está, tem épocas do ano que o Sol está mais próximo da Terra e tem épocas do ano que o Sol está mais distante da Terra. Quando o Sol está mais próximo da Terra, o planeta está mais quente ou mais frio? Quente. Quente. O mais próximo, isso. Não é isso? Naquele movimento de rotação, a gente sabe que não é um círculo perfeito. Ele é uma elipse. Se ele é uma elipse, quando a gente está, aqui no caso do Brasil, no período de junho, julho e agosto, é exatamente o período que o planeta Terra está naquela parte mais distante da elipse. Se está mais distante, o Sol está mais distante, é obviamente que a gente aqui vai sentir mais
frio. Quanto mais próximo o Sol tiver, principalmente a gente já está falando agora de janeiro, fevereiro e março, é aquele momento em que o Sol está mais próximo da Terra. Então a gente vai estar o período que a gente chama de verão. Verão por quê? É exatamente o período mais quente do ano. E isso tudo vai interferir para quando este homem for fazer esses primeiros calendários, essas primeiras marcações. Elas vão se dar basicamente como o principal ferramenta para se marcar esse calendário é exatamente a astronomia, o estudo dos astros que vão dar fundamentos para este homem fazer essa marcação de tempo. E a escrita que a gente já viu na outra aula, eu comentei bem rapidamente, a escrita cuneiforme. Cuneiforme porque ela tem formato de quê, gente? De quê? De símbolos. É o quê? Que eu não escutei direito? Quando a gente fala que os povos da antiguidade fizeram a primeira escrita, tá lá a escrita dela, chamada de escrita cuneiforme. Alguém saberia dizer por que tem esse nome? Porque tem que ter algum nome. Deram esse nome para ela. Tem que ter um nome, mas normalmente quando se coloca o nome em alguma coisa, principalmente um conceito, ele tem que se basear em alguma coisa. Nesse caso, é chamado de escrita cuneiforme, é porque ela tem formato de cone. Olha lá, são vários conezinhos. Deixa eu ver se eu consigo dar um zoom. Opa! Máximo aqui, deixa eu ver se eu chego mais. Chego mais. Tá vendo lá, ó? Ela tem formatos de cone. Por isso que por isso que essa escrita, e ela é a primeira escrita, a primeira tentativa de se fazer um registro vocálico, fonético, trazendo símbolos desse tipo de sons. Lembrando que primeiro os homens vão se comunicar de forma oral, né, os sons, esses sons vão começar a ter significados e só posteriormente, depois de quase 200 anos, que os primeiros homens vão pegar esses sons e vão tentar traduzir os sons em forma de escrita. Tá lá esse povo. Os caldeus vão ser os primeiros a fazerem isso. E essa primeira escrita é chamada de escrita cuneiforme, ou em forma de cone. E ela vai ser feita exatamente como está mostrado aí, gente, nesse desenho. É uma grande pedra, normalmente de calcário, que é uma pedra mais molezinho, e eles vão vindo com um pedaço de um galho pontudo, ou pedra, uma pedra pontuda, e eles vão batendo nessa pedra de calcário, fazendo uma forma de desenho. E esses desenhos, eles têm um significado de palavras. Cada quadradinho desse tem um símbolo de uma palavra, simboliza uma palavra, ou simboliza agricultura, simboliza trigo, simboliza o nome de um deus. Então, essa é a primeira escrita, chamada de escrita cuneiforme, por quê? Porque é escrito em formato de cone. Muito bem. Porque formato de... Hã? Porque tem um formato. Porque tem um formato de cone. Show de bola. O que mais? Opa! Então aqui... Jean, desliga, por favor. Opa, obrigado. Professor, eu acho que a gente vai acabar todos os slides hoje. Vou. Já estou no penúltimo slide, olha que coisa boa. Então aqui, pessoas, olha que bacana. Aqui... Tem que copiar um montão. Aqui, a gente vai... Um segundo. A gente repete, fica tranquilo. E lembrando que eu nem preciso repetir. Se você pegar lá na sua plataforma, tem lá o segundo vídeo, vai ter a explicação de todos os slides. Cada aula dessa está gravada e eu disponibilizo no YouTube um link aí na plataforma para vocês assistirem de novo e lembrarem. Vai ser a mesma coisa com esse vídeo. Tranquilo? Eu coloco no YouTube e do YouTube eu coloco na nossa plataforma. Fechou? Liga para mim, por favor, Jean, de novo. Anderson, desliga o microfone.
O que está acontecendo? Desliga o microfone! Eu só desligo o microfone dele. Tô indo. Então vamos lá. Voltando. Aqui eu vou dar alguns exemplos dos principais povos mesopotâmicos. Aqui, num primeiro momento, eu não quero que vocês decorem. A gente vai estar falando especificamente de cada um desses aqui. Mas eu quero que vocês já comecem a se familiarizar com esses nomes. Olha lá. Os povos que vão ocupar a região da Mesopotâmia, neste primeiro momento, vão ser os sumérios, os acádios ou acadianos, os antigos babilônicos, os cassitas, os assírios, os caldeus e, por fim, os chamados neobabilônicos. Esse termo antigo babilônico e neobabilônico pode aparecer para vocês, normalmente vai aparecer para vocês como primeiro Império Babilônico, que são os antigos babilônicos, e o segundo Império Babilônico, que seria o Neobabilônico. O segundo Império Babilônico é o mais famoso deles, porque o Nabucodonosor, a gente vai ter lá a história do Daniel, né, o profeta Daniel, que vai ser preso nesse império, e ele vai ser preso junto com os leões, para ser morto, e no final ele não vai ser morto. Então, é neste segundo... já vi isso na Bíblia. Isso. Lembra que tudo isso que eu estou falando, a gente tira da Bíblia. Isso. Da nossa fonte histórica é a Bíblia. Ok. Então, aqui... Essa é evangélica. Não, mas na Bíblia Católica também está lá, gente. Se tem a Bíblia, ela vai estar falando isso aí. Então, aqui, ó, só para vocês se situarem um pouquinho. Então, aqui, ó, cada um desses povos, quando eles viveram. Então, ó, de 1792 a 1750 a.C., o Império Babilônico de Hammurabi. Então, tá vendo, ó? A Babilônia aqui, o Rio Tigre ali, essa era a região onde o Império Babilônico vai se desenvolver. Já em 700 a.C., a gente vai ter duas cidades assírias, Nínive e Assur. Então tá ali também, ó, sempre ali na região mesopotâmica. Já em 604 a 562 a.C., o Império de Nabucodonosor. Esse que eu falei para vocês de Daniel. Tá lá o segundo Império Babilônico. Diga. Dizem que o Império Babilônico, o exército deles era muito grande, né? O Império Babilônico, sim. Lembra que eu falei na última... Ah, não, falei com o 7º ano. Toda vez que a gente falar de império, gente, a gente está falando de uma civilização que vai dar muita ênfase ao seu exército. Ele vai abrir mão de outras fontes econômicas, no caso a gente estava falando aqui da agricultura e da pecuária. Esses caras vão abrir mão desse tipo de atividade econômica e eles vão dar muita ênfase, eles vão treinar soldados por grande quantidade de soldados. Eles vão se militarizar com o intuito de quê? De expandir seus territórios. Então, toda vez que a gente falar de império, saibam, são civilizações que vão se militarizar com o intuito, com o objetivo de expandir seus territórios. No caso da Antiguidade, a gente vai ter 3 impérios. O primeiro Império Babilônico, o segundo Império Babilônico e o Império Egípcio, que também ali na África vai ter uma grande expansão e um grande exército também. Tranquilos? Seguindo então, falei um pouquinho desses povos, mas a gente vai aprofundar. Esse código de Hammurabi, eu acredito que a gente também já comentou de Hammurabi, do primeiro Império Babilônico. Hammurabi vai ser o primeiro imperador babilônico. E o que é importante lembrarmos, além de ele ser o primeiro imperador, ou seja, o primeiro grande general, o primeiro grande
chefe de uma civilização que vai conquistar outros territórios em volta dele, vai conquistar os seus vizinhos. Mas ele também vai ter muita importância na história, porque é a partir dele que vai ter o chamado primeiro código de leis. Hammurabi vai ser o primeiro líder, o primeiro chefe, o primeiro governador, ou o primeiro imperador, são todos sinônimos, que vai se preocupar em fazer um primeiro código de leis. Qual era a lei? Qual era a lei chamado de Código de Hammurabi? Aqui, ó, o Código de Hammurabi vai ter o seu primeiro código, tá vendo? Ó, que representa um dos primeiros conjuntos de leis escritas na humanidade. Acredita-se que foi escrito pelo próprio rei Hammurabi, aproximadamente em 1772 antes de Cristo. Deixa eu perguntar para vocês. Se Hammurabi teve o seu primeiro código de leis escrita, em qual escrita foi feito o Código de Hammurabi? Show de bola, galera. Tá vendo que em momento nenhum tá escrito nisso. Mas se eu tô dizendo para vocês que a primeira escrita foi feito, a escrita, a lei, a primeira forma escrita foi a chamada escrita cuneiforme, em forma de cone. Então, obviamente, se eu estou falando do primeiro código desse mesmo povo que foi escrito em 1772 a.C., é óbvio que essa lei foi toda ela escrita na língua ou na escrita cuneiforme. E foi escrita em pedra, exatamente em pedra, daquela pedra de argila que eu falei quando a gente falou um pouquinho da escrita cuneiforme. O Código de Hammurabi é o primeiro... Isso! O primeiro exemplo de escrita cuneiforme é o Código de Hammurabi. E o que ele tratava? A famosa lei ou a lei de, a preposição aqui pode variar, lei de talião, aquela famosa olho por olho, dente por dente. Se um arquiteto faz uma casa e essa casa, por erro do arquiteto, cai e mata o filho do dono da casa, o filho do dono da casa tem direito, segundo o Código de Hammurabi, de matar o filho do arquiteto. Com mal eu te firo, eu sou o mesmo mal, eu sou ferido. Estava morto? Não, como é que é? Eu acho que essa lei é meio esquisita. Ele não estava morto? O filho dele. Então, o filho, eu contratei um arquiteto para fazer a minha casa. Esse arquiteto faz a casa e ele erra no projeto e essa casa cai e mata o filho. Segundo o Código do Hammurabi, eu vou até o Hammurabi e falo, olha, o arquiteto errou e matou meu filho. Segundo a lei do Código de Hammurabi, o pai do filho que morreu por erro do arquiteto, tem o direito de matar o filho do arquiteto. Mas, professor, se não matar o filho, mas do mesmo jeito tem que fazer isso? Bom, se não matar, feriu, do mesmo jeito que me ataca, eu tenho o direito de atacar. Por exemplo, se você me dá um tapa no rosto, segundo o Código de Hammurabi, eu tenho o direito também de lhe dar um tapa no rosto. Assim, se eu lhe corto um braço, esse é o código chamado olho por olho, dente por dente. O mal que você faz é o mal que você recebe. E o senhor aconteceu tudo que você faz com alguém, pode... o alguém tem direito de fazer com você. E se ele não conseguir fazer? Ah, então chama você enforcar. Eu tenho o direito de enforcar ela. Se você for enforcado por alguém, teve asfixia e não morreu, você tem o direito... Mas, pessoas, presta atenção. Eu esqueço, sexto ano vocês estão muito literais ainda. Calma, desliga o microfone. Mas isso é errado, tipo, batalha de ódio, professor. Rapidão, só para explicar isso, diga. Ixi. Ah, tá. Desliga o microfone. Tá, lembrei, professor. Gente, deixa só o microfone de quem vai perguntar, por favor. Mas esse olho por olho, dente por dente não existe mais, né? Não. Esse foi o primeiro, 1772 antes de Cristo. Isso não existe mais. Você tinha falado isso, acho que foi na aula passada, eu acho.
Isso. Aí eu fui dar o exemplo de Roma, depois eu dei o exemplo de Brasília, né? Da questão do vizinho, né? Tudo aquilo ali eu dei o exemplo já. Só desliga rapidão porque tá cortando comigo, gente, microfone. Eu sei que normalmente o sexto ano ele é bastante literal nos exemplos. Ah, professor, se eu enforcar, se eu furar. Gente, vocês têm que entender o chamado espírito da lei. O que é o espírito da lei? O que é essa... Professor, travou. O que? O meu microfone? Travou não. Tá não. Travou não. Não. Tranquilo. Travou então, nada, Professor, Travou não. Ainda não acabou a aula ainda eu tenho uma pergunta. Diga. Então, eu não copiei esse daí, mas eu coloquei a explicação dele. Tipo, Tá, a explicação dele tem... como se fosse... da lei. Tá, tranquilo, não tem problema não. Tá correto também. Então, só para finalizar essa questão, gente, quando a gente fala a lei do talhão, olho por olho, dente por dente, o que vocês precisam abstrair, o que vocês precisam entender não sejam literal. Eu estou dando exemplos literais, mas o que eu quero dizer qual é a importância do Código de Hammurabi? O princípio, o espírito da lei, ela vai se constituir com ele. Essa preocupação de existir uma regra, e essa regra ela está escrita para todo mundo. O espírito dela é um espírito muito duro, né? É uma lei muito dura. Com mal se faz, com mal eu vou receber também. É óbvio que esse espírito duro dessa lei, ela vai ser reformada conforme a história vai vindo. A gente tem que entender se existe culpa, se não existe culpa. Outros aspectos de uma pena jurídica, ela vai entrar em voga. Mas eu estou dizendo que, qual a importância do Código de Hammurabi? Ele foi o primeiro, esse imperador foi o primeiro a se preocupar em criar uma lei, uma regra, que valia para todo mundo. É uma lei dura, é uma lei extremamente rígida, né? Extremamente rígida, ela não vai durar muito tempo, mas ela é importante por dois motivos. Ela, primeiro, é o primeiro código de leis feitas na história, ninguém nunca tinha se preocupado com isso, e segundo, ela era feita de forma escrita na língua, ou na letra, na letra cuneiforme. Deu para entender esses dois aspectos? Isso que é importante vocês gravarem. E lembrar do nome dela. Esse aqui, ó. Vai aparecer para vocês, gente, na prova. Código de Hammurabi ou Código de Talião. Lei de Talião. Tá vendo ali, ó? Lei de Talião ou olho por olho, dente por dente. Vocês têm que lembrar que é o Código de Hammurabi. E o que ele dizia? O olho por olho, o dente por dente. Tem mais de 281 artigos essa lei, mas o espírito da lei, ou seja, o que ela tenta passar em todas as decisões, é a ideia de que eu vou punir alguém com o mesmo peso e a mesma medida com o mal que essa pessoa fez para outro. Tranquilos? Diga. Prof, aí hoje eu sei que não existe mais, mas, tipo assim, muita gente fala tudo que vai e volta, né? Aham. Eu só pensei nisso quando você falou do isso. As leis. Isso aí é. Só para vocês terem uma noção, no Brasil a gente tem 5 constituições na nossa história. E o nosso país é um país extremamente novo. Se você pega uma Europa, uma França, uma Itália, se você pega uma Grécia, você vai ver que existem leis, muitas leis. Isso eu estou falando só de Constituição, fora as leis ordinárias. Que a Constituição ela é a lei principal, é a Carta Magna. E a partir dela a gente vai ter o Código Penal, o Código Civil, o Código Administrativo, o Código de Licitações, várias outras leis, elas vêm a partir da Constituição. E só a nossa Constituição já são 5 na nossa história. Então as leis elas vão mudando, porque a lei ela também reflete a sociedade e a sua época. Não adianta você pegar uma lei. De explicação. Mas o que você não entendeu? O que te faltou? Se eu te perguntar, qual foi a primeira lei escrita da antiguidade? O que você me responderia? Qual foi a primeira lei escrita?
Você não sabe qual foi a primeira lei escrita? Código de Hammurabi? O Código de Hammurabi. Ela foi feita qual foi a letra? Em qual formato de escrita que ela foi feita? Cuneiforme. Opa, cuneiforme. E como é que era chamada? A lei de Hammurabi também tinha um outro nome. Qual era o outro nome que a lei de Hammurabi tinha? Lei de Talião. Não. Lei de Talião. Dizia o quê? Talião. Olho por olho, dente por dente. Lei de Talião, tá? Que ela aqui, ó, olho por olho, dente por dente. O mal que eu faço é o mal que eu recebo. O bem que eu faço é o bem que eu recebo. Essa é a ideia do olho por olho, dente por dente. Se você conseguiu entender isso, é só isso que você precisa. O resto foi só para complementar, só para enriquecer o conhecimento. Tranquilo? Só para não ser muito seco e muito direto. Eu vou estar enriquecendo e depois a gente vai aprofundando esses conceitos. É porque eu não gosto de ser rasteiro, não é porque é sexto ano que a gente tem que ser muito rasteiro. Eu gosto de aprofundar um pouquinho. Mas se atrapalhar, eu fico um pouquinho mais rasteiro, não tem problema. Tranquilos? É isso que você precisa saber. Você tem alguma dúvida dessa informação que eu passei? Você que disse que não tinha entendido a explicação, volta para mim. Conseguiu pegar de novo ou ainda não? Fale agora ou cale-se para sempre, eu sigo. Oi? Eu acho que ele saiu. Aí se ele fica caindo e voltando, ele não vai conseguir entender, que ele vai pegar as coisas picadas, né? Professor, quem, professor? Quem, professor? Tá me voltando toda hora. Quem, professor? Não sei, eu não vi quem foi. Eu não vi. É um cara aqui. É um cara. Ah. Então, beleza. Quando ele voltar, a gente tira. Ó, ele voltando de novo, não. Essa é a Ana Luísa. Então, só para finalizar o nosso último, ó, ele aqui, ó, o nosso rei Nabucodonosor, do Segundo Império Babilônico, ou também chamado de Neobabilônica, né? Império Neobabilônico. O que é a importância desse cara? Qual a importância de Nabucodonosor? Bom, o Segundo Império Babilônico vai surgir ali entre 604 e 562 a.C. e vai ser exatamente o apogeu, o auge, o maior império visto da antiguidade. E ele vai conseguir unificar vários territórios. Entre esses territórios, ele inclusive vai trazer o povo hebreu para dentro do Império Babilônico. E qual a importância disso? Se hoje a gente tem o cristianismo dentro da Europa, foi também graças a Nabucodonosor que, em vez de ter exterminado a religião daquele povo conquistado, quando transformou ele em escravos, ele vai se converter, né? Ele também vai se converter, e o livro de Daniel explica bem isso, ele vai se converter ao monoteísmo hebraico, e o monoteísmo hebraico vai permanecer na Mesopotâmia graças a Nabucodonosor, o grande imperador do Segundo Império Babilônico. Galerinha, finalizei. Que acredita em só em um Deus, né? Isso, acredita, monoteísta que acredita em apenas um Deus. Pessoinhas queridas do meu coração, agora o bagulho ficou sério, se liga. Família, finalizamos agora o diário de bordo. Tá vendo? Ó? Esse foi o último slide. Eu não volto mais nesse slide para a próxima aula. Logo, de hoje, segunda-feira, até sexta-feira, vocês têm que finalizar do 1 ao 16 os slides no diário de bordo. Porque na sexta-feira eu travo o diário de bordo e quem não fez vai perder ponto, vai ficar sem o ponto do diário de bordo. Ô, professor, olha aqui. Eu já copiei da página 1 até a 6 no diário de bordo. Só que tá aparecendo lá toda hora. Pendente, só que está tipo pendente com vermelho. Porque eu tô copiando tudo de uma vez para enviar e não ir por partes. Pode ser assim? Você pode concluir, depois você abre, não tem problema. Você conclui cada um, ou então você termina tudo e manda concluir, para ele não aparecer pendente para você. Professor, aí teve uma vez que eu mandei isso, que apareceu assim, entregue com atraso, mas é porque eu tava copiando. Não tem problema não, porque ele vai aparecer com atraso, porque foi marcada uma data. Só não me entregar depois de sexta-feira. Depois de sexta-feira vai estar travado. Tá bom, então. Tranquilos? Diga. Eu copiei do 1 até o 3. Peraí, gente, um de cada vez, senão eu não consigo responder ninguém. De novo a pergunta, por favor. Já está tudo na plataforma, inclusive a aula. Inclusive essa aula que ela é gravada.
Professor, uma dúvida. Professor, é para postar na Depois eu plataforma? copiar as páginas Peraí, gente, um de cada vez, eu não consigo. Mesopotâmia. Eu tenho que postar no diário de bordo ou posto o anexo na aula?